Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com vocês, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, como facilitadora deste estudo da lição que nós vamos compartilhar hoje. Nós vamos estar falando da lição número 12, fé, intimidade e oração. O texto bíblico básico é Mateus 6, versículos 5 a 8. O meu nome é Eunice Oliveira de Brito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada por esta manhã tão linda que o Senhor vai nos conceder, Senhor amado. Obrigada, Senhor, por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos pela escola dominical. Nós te agradecemos por todos os teus filhos e filhas que estão te servindo neste dia. Senhor, nós colocamos na tua presença, Senhor, a vida da tua igreja, Senhor, a vida daquelas pessoas enfermas, a vida daquelas pessoas que estão com o coração triste, que perderam entes queridos nessa semana, Senhor amado. E nós queremos te louvar, te bendizer por este dia, Senhor. Te agradecemos por esta escola dominical. Em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico de Mateus 6, versículos 5 a 8, ele nos diz: E quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. O objetivo dessa lição é refletir sobre princípios de uma vida de oração efetiva e estimular a busca da intimidade com Deus através da oração. Vamos ter um quebra-gelo. Você gosta de café morno? Eu não. Como vocês viram nesse episódio, a irmã também não gosta de café morno. Eu também não gosto. Assim, muitas vezes como nós servimos a Deus. Nós não temos motivação, sentimos triste, tudo que o Senhor nos pede para fazer, nós temos desculpa e temos dificuldade de aceitar e de falar o sim para Jesus. Nós temos que tomar cuidado, porque o morno não tem parte com Deus. O coração tem que estar sempre aquecido por Deus, né? Para início de tudo, nós vamos esse primeiro trecho aqui. Viver a fé em meio aos desafios e distração da vida pode não ser muito fácil. Deus estabeleceu um caminho pelo qual podemos nos relacionar com Ele e assim crescer em fé, a fim de recebermos força e sabedoria. Trata-se da oração. No Sermão do Monte, Jesus ensina princípios importantes sobre essa prática tão essencial para a nossa comunhão com o Pai. Este é o tema dessa lição. E eu gostaria de compartilhar com vocês esta frase que eu ouvi e guardei no meu coração. Orar não é obrigação. Orar
é ter prazer em falar com Deus e ouvir Deus. Fundamento bíblico. A oração é um tema importante no ministério de Jesus, evidenciado não somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. No Sermão do Monte, Jesus fala a oração num contexto maior, alertando sobre os exercícios da justiça que não deve ser praticado para receber a glória de pessoas ou chamar a atenção sobre si. E muitas vezes as pessoas querem servir a Deus só se tiver o holofote em cima delas. Então, essas pessoas já receberam a recompensa. Este bloco de administração está em Mateus 6, versículo 1 a 18. E além da oração, Jesus analisa as práticas das obras, do jejum e de dar esmolas. Essas três constituem, para o israelita, o tripé do verdadeiro culto a Deus. Através dessas obras, que procuram cumprir e concretizar a justiça exigido por Deus, Jesus não afirma que esta justiça não possui valor. As obras devem acontecer, mas não perante aos homens. Devem ser participadas em secreto. Perante Deus é igual ver a este em secreto. Fundamento bíblico. Especificamente sobre a oração, chama a atenção de Mateus 6, 5 a 8. Alguns aspectos importantes. A oração, a primeira a oração é uma espiritualidade com Deus. Jesus disse: quando orardes, advérbio do tempo, indicado que a oração vai ou deve acontecer. Segundo, a oração deve estar em esfera privada da vida. E quando se refere a um aposento usando para guardar suprimentos, onde podia ser guardados também coisas de valor. Era um lugar reservado e íntimo, o único lugar da casa que podia ser trancado e não tinha janela. Portanto, duplamente apropriada para ilustrar o sentido do secreto, pois ninguém pode entrar no olhar para dentro. Ninguém pode olhar para dentro. Essa parte eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós temos o nosso lugar para tantas coisas, mas deixamos de colocar nossas vidas e mostrar para o Senhor que nós temos um lugar no nosso lar, na nossa casa, que Ele é adorado. Né? Então, e é interessante que aqui ninguém ia ver eles. Ninguém podia olhar. Isso difere algumas pessoas que só faz as coisas se as pessoas verem. E o Senhor Jesus está nos dizendo que nós temos que entrar. Tem momento na nossa vida que precisamos estar no quarto secreto. No lugar secreto, que só Ele e você pode estar presente. Com a palavra da oração em local oculto, porém Jesus jamais quis dizer aos seus discípulos somente poderiam orar num cantinho. Jesus não interditou ao contraponto a valorizar aquilo que não é necessário diante das pessoas. Não é feito para aparecer. Numa linguagem que usamos hoje, pois esta estava sendo a prática das pessoas religiosas da época. Jesus está condenando a oração feita com vaidade, ostentação e falsidade.
Terceiro, orar não é repetir palavras sem significado pessoal. Vãs repetição pode significar também tagarelar demais. Orar de modo irrefletindo ou irreverente. Dizer coisas ou que não servem de nada. Parece provável que a palavra indica mais um falar sem sentido do que o falar repetitivo. E muitas vezes nas orações nós repetimos tanto que às vezes no final nós mesmos não sabemos o que estamos falando. É necessário a gente ter cuidado nas nossas orações para não ser repetitivo na palavra, no que falar, porque Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Fundamento bíblico. Deus recompensa quem o busca em secreto. E Ele certamente sabe as necessidades humanas. Recompensar significa devolver o que se recebeu. Saldar uma dívida. Zerar. Ele pagou o preço todo desta dívida para que nós possamos ter comunhão com Ele. Portanto, Deus considera a oração como nosso presente a Ele. Nós ofertamos a Ele esses momentos de oração. E Ele devolve como dádiva que Ele tem conosco e que Ele salda a nós à maneira divina. Ele sabe como nos dar, como nos oferecer também coisas boas, né? A gente não está fazendo isso por interesse. Nós sabemos que Ele ouve as nossas orações e que Ele dá de acordo com a necessidade de cada um de nós, daqueles que têm colocado diante do Senhor. Não se trata de um prêmio, por assim dizer, mas uma resposta divina à dedicação dada ao relacionamento com Ele. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você ama a Deus, quando você tem prazer de estar em comunhão com Ele, de estar falando com Ele, de estar orando juntamente com Ele, né? Então, considerando que Ele sabe o que precisamos, a oração declara nossa confiança de que Ele é a fonte que supre nossas necessidades de todas as ordens. Quando nós confiamos em Deus, as nossas petições, as nossas causas, as nossas dificuldades, Ele mesmo, Ele considera isso importante porque nós estamos participando a Ele. Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir do Filho o que Ele quer. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus é demais, não é? Por isso que eu sou apaixonada por Ele. Demais. Palavra que ilumina a vida. Quando queremos conhecer alguém, nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. Assim é com Deus. Ele nos criou para o relacionamento com Ele, e a oração é o meio mais poderoso para aprofundar este relacionamento e torná-lo íntimo. Então nós só conseguimos ter comunhão com Deus através da oração. Nós vamos alcançar essa intimidade com Ele através do Espírito Santo dele. E é assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque Ele nos convida a orar e ter esse relacionamento com Ele. Não só com o nosso amigo, nosso próximo, nosso querido, mas Ele quer esta intimidade com Ele também. Eu acho muito lindo isso. Ocupado demais para deixar de orar. Declara que a oração é a forma de viver intensamente o relacionamento com Jesus. Descreveu em João 15, versículo 5 a 8. Podemos dizer então que a oração é um combustível
para manter nossa vida espiritual. Ela nos aproxima de Deus, nos proporciona suas bênçãos para respostas e a alimenta a nossa fé. Eu achei interessante isso, porque nós, como cristãos, nós precisamos de combustível também para andar com Deus, estar servindo a Deus. Se você não lê a palavra, não ora, não jejua, não tira momento com Deus, como que você vai estar abastecido quando as pessoas chegarem até você, que você precisa compartilhar, testemunhar aquilo que Deus tem te dado? De que forma que você vai fazer isso, se você não tem o que dar? Por isso nós precisamos deste combustível. Jesus mostrou a importância da oração privada, quando nos retiramos para estar a sós com Ele. O aposento citado é um modelo de lugar para isso, onde podemos entrar a sós e sem interrupção, num intervalo de tempo em que não tenhamos nada mais para fazer do que nos dedicarmos ao diálogo com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos que ter o diálogo com o Senhor. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, oramos. Quando o Senhor quer falar com a gente levanta e sai quietinho e deixa o lugar. E não esperamos para ver qual é a resposta que o Senhor quer nos dar através desta oração. Eu acho isso muito lindo no Senhor Jesus. Palavra que ilumina a vida. Esta oração não anula a oração pública e nem o exercício da oração constante, conforme orientou Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Esse exercício de oração constante é possível pela convicção da presença de Deus conosco em todo lugar. Neste sentido, orar sem cessar é envolver o Senhor em todos os nossos assuntos, afazeres e decisões. Isso é importante. Nós precisamos de ter essa intimidade e ter esse privilégio de falar com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo nestes lugares. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor me dá essa direção. Me ensina a tomar essa decisão. Senhor, fica sempre comigo. Como meio para desenvolver um relacionamento. E por que não dizer amizade? Amizade com Deus e a oração tem de ultrapassar o nível das petições e mesmo das repetições vazias. Quantas vezes nós oramos uma coisa toda a vida, às vezes o Senhor nos dá a bênção e ainda estamos pedindo por ela porque esquecemos o que nós oramos. Não é que não podemos usar orações prontas ou modelos de orações, pois o próprio Jesus nos ofereceu um modelo, Pai Nosso. Mas, ao orar, quer espontaneamente, em seguida o modelo precisamos. Primeiro, voltar nosso pensamento a Deus com sinceridade. A hipocrisia foi condenada por Jesus, assim como as motivações erradas do coração. Deus sabe tudo a nosso respeito, então não precisamos e não podemos fazer média, usando palavras que não representam o que sentimos. Que muitas vezes nós floreamos tanto, falamos tantas coisas, mas Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós estamos mentindo, né? Não adianta ter um coração tomado de medo e dizer: Senhor, tenho coragem suficiente. Podemos confessar honestamente nossos medos, de dúvidas, conflitos, na certeza de que Deus sabe e mais, sabe, mais do que isso, nos ama, apesar de todas as nossas dificuldades. Segundo,
Reconhecer o poder de Deus para mudar qualquer circunstância ou disposição do coração. Hebreus 11, 6 alerta de que quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Tiago 1,6 afirma que é preciso pedir com fé. Muitas pessoas recomendam começar as orações com declaração de adoração. Esta é uma prática, mas não visa agradar a Deus ou bajular. Quem bajula fica querendo só para si, pede só para ele e esquece dos próximos, das pessoas próximas. A adoração exalta o nome do Senhor, mas nos traz também consciência de quem Ele é e do seu poder. Assim, nossa mente e oração são guiados à confiança quando vamos pedir algo. Terceiro, limpar o coração. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, falou da necessidade de perdoarmos outras pessoas para sermos perdoados e perdoadas. Isso é interessante, irmãos, que muitas vezes nós oramos tão bonito, mas temos mágoa no coração, falta pedir perdão, às vezes até para os dentro de casa mesmo, a nossa família, temos dificuldade de pedir perdão ao nosso amigo, ao nosso irmão, até uma criança que chega até nós, que nós agimos errado, ele tem vergonha de pedir perdão. E aqui ele está nos ensinando que a oração só vai chegar até o Pai se nós tivermos esse coração perdoado e perdoador. E nós temos também a necessidade, precisamos de confessar os nossos falhos, erros, diante das ações e pensamentos contrários aos propósitos divinos. O profeta Isaías declarou: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. Assim, a confissão deve fazer parte da nossa prática de oração diária, não somente quando nos reunimos na igreja. É interessante que muitas pessoas só lembram de orar quando está dentro do templo. Quando sai às ruas, quando sai, em vez de estar buscando sempre a presença de Deus, ele não faz isso. E tem dificuldade de confessar. Hoje eu vou confessar porque é Santa Ceia. Não, todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados na oração, seja na igreja, seja no lar, seja na vigília, onde você for, é necessário você estar buscando essa confissão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Conclusão. Há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus. E esse começa com a oração. Orar ajuda a nos situarmos diante de Deus e das circunstâncias, e isso fortalece a nossa fé. Então isso aí nós precisamos de ter com Deus, ter essa consciência de estar sempre em sintonia com Deus, buscar sempre Deus em oração, em todo momento da nossa caminhada, Manter uma vida de oração exige disposição e disciplina. Isso é verdade. Se você tem esse privilégio, você gosta de buscar a presença do Senhor, é maravilhoso. Nós precisamos ter disciplinados mesmo. O resultado, porém, é a alegria que brota da convicção do amor e da presença daquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele nos desafia a aprofundar nessa prática e na intimidade do relacionamento com Ele. Para você refletir, para nós refletirmos, Quais são os empecilhos a uma vida de oração constante e mais profunda com Deus?
Como melhorar nossa vida de oração? Se você tem dificuldade, vai na palavra, busca a presença de Deus. Tem tantos salmos. Eu gosto muito da oração de Abacuque. Eu amo aquela oração, porque ela nos traz a confiança em Deus. Mesmo que todas as coisas difíceis aconteçam, o Senhor está conosco, o Senhor está presente, tanto comigo quanto com você. Então, meus irmãos, vamos melhorar a nossa vida de oração. Aqui estão os textos sugeridos para nós lermos durante a semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Eu gostaria que vocês aprofundassem nesse estudo, para que você tenha mais intimidade com o nosso Deus. Irmãos, vamos encerrar com essa oração de 2 Crônicas. Vamos pedir ao Senhor Jesus para curar a nossa igreja, curar a terra, curar o povo, restaurar a comunhão do Senhor para conosco. Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos corações através desta lição. Ó Deus de poder, Deus de maravilha, quebra, Senhor, todo jugo, Senhor. Quebra todo o laço do passarinheiro. Quebra, Senhor, os corações duros, Senhor amado. Traz, Senhor, para que eles possam retornar à tua casa, retornar à comunhão contigo, Senhor. A tua palavra diz que se o seu povo confessar, orar e clamar por ti, Senhor, o Senhor libertará a terra, Senhor. E a igreja está orando, está pedindo em ti, Senhor, esta noite, esta bênção, Senhor amado, esse dia, Senhor, em favor destas vidas, Senhor. Ah, Deus, levanta, Senhor, os jovens, levanta os obreiros, Senhor, que possam guerrear, possam lutar, enfrentar o inimigo, Senhor amado, e tornar vitorioso, Senhor amado. Porque nós queremos uma nação santa, uma nação curada, Senhor amado, através do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, salva, Senhor, a nossa pátria. Senhor nosso Deus, levanta adoradores, levanta oradores, levanta as pessoas comprometidas com o teu reino. Senhor, não nos deixe calar, porque se nós não calarmos, as pedras vão clamar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Usa, Senhor, os teus filhos, usa o teu povo, usa a tua igreja, Senhor, com autoridade e poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bibliografia. Vocês vão encontrar os livros que foram escritos, essa lição. Todos eles, todos os autores. Eu gostaria que vocês, dessem uma olhada, se vocês gostou do assunto. Pode procurar esses livros que eles são referências da nossa lição, tá bom? Olha, você é nosso convidado para participar conosco do culto, né? O nosso endereço é Igreja Metodista de Taguatinga Norte, o endereço é QNG 25, área especial número 3, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. E nós fazemos parte da 5ª região eclesiástica. Da 8ª região. Desculpa, irmãos. Olha, faça sua oferta de amor e implante uma semente no reino de Deus. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live e vídeo. Inscreva-se nesse vermelhinho e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece na igreja. Um beijo, te amo, estamos com saudade, eu e o meu amor. Amamos vocês, viu? Tchau.
Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu.